Boa tarde, meu nome é Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muito obrigado mesmo. Peço que você continue fazendo o mesmo, passe para um amigo, para uma amiga esse vídeo, para que outras pessoas possam tomar conhecimento desse trabalho e a gente divulgá-lo mais, né? Muito obrigado. Eu deixo aqui abaixo o meu endereço de e-mail, o meu telefone, o meu blog. Qual a vantagem de você acessar o meu blog? De segunda a sexta eu escrevo sempre um artigo na tentativa de nos mantermos cada vez mais atualizados. Eu quero agradecer de coração aos 303 amigos que acreditaram no meu trabalho, já se inscreveram no meu canal. Muito obrigado, estou muito feliz. Eu estou com problema, dificuldade de falar, que eu estou com o ouvido entupido, estou botando remédio, então estou meio surdo, mas se eu falar muito alto tal, mas eu acredito que logo eu estarei bom. Eu estou botando remédio que amanhã eu vou ao médico, ele vai fazer uma limpeza no meu ouvido, viu? Mas tudo bem, eu estou meio perdido, mas eu vou chegar lá. Eu tenho uma visão que eu nem quero ser a favor nem contra. É claro que eu tenho que ter opinião pessoal a respeito de tudo. Não posso ficar na velha questão de chamar em cima do muro. Mas está muito cedo para fazer crítica. Fui um crítico feroz de Jair Bolsonaro, serei até enquanto ele estiver na presidência da República, enquanto ele cometer erros. Da mesma forma, farei com o presidente Lula, me desculpe os lulistas, quando ele assumir e começar a cometer erros. É ruim fazer crítica? Não, muito pelo contrário, ajuda a que a equipe de assessores e que a sociedade tome conhecimento para escolher melhor os seus representantes, escolher melhor os seus políticos, para que a gente encontre uma solução para os problemas do Brasil. Ah, mas eu sou muito pequeno, mas é uma voz que pode mudar o mundo. Não vamos desistir, não vamos desanimar e dizer assim, e subjugarmos que nós não temos valor nenhum. Muito pelo contrário, nós temos muito valor. Quando a gente tem a nossa voz, quando a gente emite a nossa opinião, a gente está levando ao conhecimento de mais pessoas a nossa revolta, ou o nosso elogio, ou a nossa crítica, que toda crítica ela é válida, quando a gente respeita a dignidade das pessoas. Isso jamais eu desrespeitarei a dignidade das pessoas. Não xingarei as pessoas, não as julgarei de forma sem prova e sem concretude. Diante disso, a gente pode começar o assunto do meu vídeo de hoje. Qual é a minha preocupação? Pela primeira vez na história do Brasil, existe um presidente que não governa. E o que não tomou posse já está governando. Está acontecendo isso. Enquanto o presidente Bolsonaro, por opinião pessoal, se isolou, esqueceu os brasileiros e enfurnou-se, vamos dizer assim, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República, e foi poucas vezes, nesses 30 dias, eu acho que foi uma vez ou duas ao Palácio do Planalto, onde ele trabalha, deve trabalhar, mas é um presidente que não gosta de trabalhar. O presidente Bolsonaro sempre gostou de uma vida boa, né? Ele passou os 4 anos andando de moto, fazendo passeata, e esqueceu que era presidente da República. Quando precisou do voto do povo, o povo não ligou e ele está deprimido em casa. Tomara que ele se recupere o mais rápido possível e que realmente ainda trabalhe nesses últimos 30 dias que lhe restam no poder. Mas o que eu estou vendo é que o presidente eleito, Lula, né, que já governou, né, o PT, a gente pode dizer que teve quase 8 de Lula, mais 16 anos no poder, tem uma experiência, com certeza. E tem um apoio, tem uma coisa boa de Lula, que ele tem um apoio da sociedade brasileira. O Lula tem um carisma que o povo brasileiro gosta dele, o povo brasileiro o admira, o povo brasileiro espera muito de Lula.
Eu espero muito, mas tenho o meu pé atrás, eu sei que ele não fará tudo o que for necessário para melhorar as condições do Brasil. Porque o Brasil não depende somente de Lula. O Brasil depende de todos os brasileiros e de muito tempo, de um acerto de política para que no futuro esse país seja melhor. Né? Mas eu vejo, aconteceu da mesma forma em 2003. Quando o Lula assumiu, as pessoas achavam que os problemas do Brasil tinham desaparecido. E não, os problemas do Brasil continuam nas mesmas condições, no mesmo, muitas vezes, muito deles pioraram. Mas eu estou vendo agora, nesse governo Lula, uma procissão de gente famosa indo fazer parte das tais grupos de transição. E eu vejo pouca concretude, pouco resultado. É muito famoso, atrizes, cantoras, advogados, juristas, médicos, mas os verdadeiros problemas do Brasil não estão sendo apontados, nem estão sendo levantados até agora. É claro que eu também, Antônio, mas você também tem que ter paciência. Eles estão na formação de governo. Estão na formação de governo, mas já precisa de alguma coisa concreta, do que vamos fazer a partir de janeiro, porque janeiro é amanhã. Janeiro de 2023 está faltando menos de 30 dias. Não, 31 dias, vamos dizer assim, né? Mas a gente já precisa de saber o que vamos fazer. Talvez ainda nesta semana ele tenha indicado algum ministro, né, mas eu acredito que não. Ele vai deixar isso para a segunda quinzena, terceira quinzena de dezembro. Então, apontando o nosso José Múcio como ministro da Defesa, toquei, tomara que ele já, quando esse vídeo for lá, ele já tenha sido indicado, que eu acho que é uma boa indicação. Mas eu li no jornal Estadão, sempre usando o Estadão como fonte, né, do dia 29, né, de novembro de 2022, que a equipe de transição está pretendendo, né, revogar alguns decretos, resoluções que facilitem a não prescrição das multas. É óbvio que eu entendo que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas a questão de prescrição e decadência é uma situação que estão previstas em lei, né? Nosso Código de Processo Civil, nosso Código de Processo Penal, lá vem as chamadas prescrições. Decretos, portarias que facilitem ou não, que diminuam, que dificultem ou não a recepção de multas ou a aplicação de multas é uma questão que nós temos um arcabouço jurídico. Eu acho que não precisa de fazer nenhuma crítica a respeito disso. Acontece que essa questão do meio ambiente ela é fundamental em importância. Por quê? Porque ela não depende apenas de fazer crítica a que Bolsonaro deixou de fazer, o que não fez, o que fez. O ministro do Meio Ambiente foi um desastre, a política do meio ambiente do Bolsonaro foi um desastre, ninguém precisa, né? O Ricardo Salles, que parece que foi eleito deputado de São Paulo, foi acusado de ser ter facilitado, né, transporte ilegais de madeira, e ele disse naquela reunião fatídica, né, onde Bolsonaro dizendo assim, vamos, enquanto a Covid mata, a gente abre as porteiras para passar a boiada no meio ambiente. Então foi a política, aquela reunião que todo mundo sabe, né, que foi uma vergonha para o Brasil, naquela reunião de Bolsonaro, que graças a Deus ao ministro do STF, liberou aquela fatídica gravação daquela reunião e o povo brasileiro tomou conhecimento da forma baixa como eram tratados os problemas do Brasil. Acontece que o meio ambiente, gente, não depende. Eu acho que a gente precisa de entender que o meio ambiente é uma questão de vida. Não é mais ideologia, não é mais bandeira ideológica. Não importa se eu apoiei Lula, se eu apoiei Bolsonaro ou quem quer que eu vá apoiar. O meio ambiente é uma questão de vida, a gente precisa de preservar a natureza. Olha, eu acho que se fosse o presidente Lula, o primeiro ato que eu praticava seria mandar uma força-tarefa, mas muitos soldados para a Amazônia, para a gente resolver esse problema de fronteira, para a gente retirar os garimpeiros ilegais, retirar os traficantes de droga, deixar a Amazonas bem fiscalizada. Nós temos condições de fazer isso.
O problema é que não se tem nada concreto. Os generais, o Exército, Marinha e Aeronáutica estão no Rio, em São Paulo, lá em Brasília, desfilando né, vamos dizer assim, nos seus tweets da vida, fazendo crítica, apoiando ou não o Bolsonaro. Isso não é função. Os militares inventaram de ser fiscais de urna. Quer dizer, é totalmente inverter os papéis das Forças Armadas. As Forças Armadas têm que cuidar das nossas fronteiras, conforme está na Constituição. Né? Pega o artigo 142 da Constituição e 143, que estão lá a definição de nossas Forças Armadas. Mas a Amazonas ela foi esquecida há muitos anos, não é o governo de Bolsonaro. O governo, desde o tempo dos militares, eu me lembro que teve uma grande questão judicial no Supremo Tribunal Federal, acho que foi chamada a famosa Serra do Sol. E a gente ouvia a voz única dos ministros do STF, a ausência de Estado, a ausência de Estado. Gente, o Estado brasileiro está ausente não só no Amazonas, mas em todo o Brasil. O governo brasileiro não tem como ele não está presente nos governos estaduais, nos governos municipais, no governo federal. O que não existe é Estado. O Estado perdeu a sua capacidade de governar porque ele cresceu de forma desordenada, gerou uma quantidade de empregados públicos, órgãos que não se comunicam, dados que não servem para nada, e vive lá, olha, Deus dará. Então, quando acontece um problema, há esses desencontros de informações. O fato é que a Amazonas está abandonada, o meio ambiente no Brasil está abandonado. O que é que eu sugiro? Que a sociedade se junte, a sociedade se una em prol de uma campanha de salvar o meio ambiente. Salvar o meio ambiente é salvar a vida, limpar os nossos rios, limpar os riachos da nossa terra. Você vê um rio Capibaribe, o rio Equipança, Pernambuco, é uma sujeira, é um fedor, são cidades inteiras jogando lixo industrial, né, dentro do rio Capibaribe. Para onde vai esse lixo? Vai para o oceano, mas o oceano tem peixe, o oceano é a sustentação do mundo. A quantidade de garrafas PET, de garrafas plásticas, saco plástico que vão para os oceanos. Tudo é questão de educação, a gente precisa trabalhar o meio ambiente. É claro que também tem que fiscalizar, o IBAMA precisa de voltar a atuar de forma efetiva, né? O Ministério do Meio Ambiente, não importa se está a agricultura, uma parte do IBAMA vai para a agricultura, gente, tem que juntar esses ministérios num só e cuidar do meio ambiente como um todo, fazer um acordo com o agronegócio, porque as pessoas que são altos empresários do agronegócio, esses respeitam a natureza. Agora, aquele que manda botar fogo na mata amazônica para criar pasto, esse empresário ele tem que ser retirado do cenário. Esse empresário ele não serve para o Brasil. Né? A gente precisa de empresário que invista no país, mas também traga retorno, porque não adianta só ganhar dinheiro. O que as pessoas, os garimpeiros estão fazendo na Amazônia? Estão arrancando ouro, arrancando diamante, transportando essas pedras para o exterior. Eles estão ficando ricos, mas um dia eles vão ficar pobres, porque a Amazônia vai desaparecer se a gente não cuidar dela. Então é preciso que o governo não fique nessa historinha de revoga para lá e revoga para cá, o Ministério fica, e essa parte fica com o Ministério da Agricultura, essa parte vai para o Ministério do Meio Ambiente. Gente, tanto faz o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura tem que salvar o meio ambiente de fato. Né? Estudar sistema para que cada vez mais tenham políticas econômicas, políticas que investam na preservação das árvores, na preservação das fontes de água. É isso que nós estamos, na limpeza dos rios, dos riachos, das cidades, para que o nosso oceano não seja o depósito da sujeira do mundo. Para que a gente hoje não seja contaminado com peixes que estão comendo plástico e a gente tem plástico no nosso organismo. Já acho que já tem ciência em Londres, parece que em Londres já estão prevendo que, fazendo exame nos corpos humanos, já estão encontrando resíduo de plástico devido a quê? Devido ao consumo de animais do marinho, que através da nossa alimentação, que eles estão contaminados. Não é uma questão do Brasil, a questão
do meio ambiente é do mundo inteiro. Não, o cuidado do meio ambiente é uma política de vida, é uma política de sobrevida. Se o meio ambiente não for cuidado, não terá condições de vida no plano no Brasil e no mundo. Esse planeta, como Marte um dia, hoje você vê a ciência, hoje os Estados Unidos, a NASA, a Rússia, a China mandam foguetes para Marte para averiguar se há resíduos de vidas humanas lá. Quem sabe se Marte um dia não foi um grande planeta, tal como a Terra, que tinha vidas organizadas como nós, mas devido a desastre ecológico, hoje é um planeta inabitável. A mesma coisa que aconteceu com Marte, se a ciência comprovar isso, pode acontecer com o planeta Terra. De uma hora para outra, é um colapso no sistema, não tem condições de habitar o ser humano. Essa é a minha preocupação, esse recado, né, de dizer assim, a gente precisa de cuidar do meio ambiente. Eu não quero saber se o governo Lula vai criar o Ministério do Meio Ambiente e juntar órgãos do Ministério do Meio Ambiente no Ministério da Agricultura. Eu quero uma política que preserve o meio ambiente, que realmente limpe rio, que arrume um local para os restos de pneus, que a gente faça a chamada reciclagem, né? Seria a manipulação, né, desse processo de produção, que os seus resíduos, seu lixo industrial retorne para um processo novamente, para preservar os nossos rios, as nossas águas, para que a gente possa ter saúde. Qualidade, meio ambiente bem cuidado é qualidade de saúde. Enquanto tivermos meio ambiente sujo, cidades sem esgoto, sem saneamento básico, sendo jogado nos rios, como faz a maioria das cidades no Brasil hoje, nós não vamos ter saúde, nenhum meio ambiente adequado nunca. Então é preciso que dê o primeiro passo. O governo Lula tem condições de resolver todos os problemas? Não, mas o governo Lula, como eu falei no meu vídeo de quarta-feira, é um governo de transição, é um governo que precisa sustentar a democracia, ele precisa de sair do PT, não é um governo só do PT, o governo Lula é um governo dos brasileiros, é um governo que tem que chamar todo mundo para governar com ele, para que ele garanta a democracia, que foi muito ameaçada. Nós tivemos prestes a vivermos uma ditadura, né, pelo governo de Jair Bolsonaro. Então a nossa esperança é que Lula, o presidente Lula, faça um governo democrático, mas que também chame a sociedade e una a sociedade para que esses problemas como meio ambiente, problema de educação, de saúde, segurança pública, sejam pelo menos, não sejam todos resolvidos, mas que a gente tenha um bom pontapé inicial. Ok, gente? Muito obrigado, viu?